escrito: foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rata de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Quantos podem dizer amém? Podem sentar-se, queridos irmãos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vocês sabem muito bem, e eu só vou lembrá-los de que o Senhor Jesus nunca fez distinção alguma para amar. Nunca, nunca. Amou a todos. Mas se nós formos falar de relações, nestas sim, ou seja, nas relações, Jesus tinha níveis distintos. Basta, por exemplo, que se observe que havia 70 discípulos, dentre os quais 12 apóstolos, dentre os quais 3, Pedro, Tiago e João, claramente usufruíam de uma intimidade e um acesso maior. Dentre os 3, um em particular, João, ainda tinha um acesso maior, mais poderoso, mais próximo do Senhor Jesus, a ponto de reclinar a sua cabeça no peito do Senhor. Dentro dessa lógica de relacionamentos mais aproximados, Jesus tinha uma família de amigos residentes de uma aldeia chamada Betânia, 3 irmãos chamados, por favor, repita logo após eu dizer o nome deles: Lázaro, Marta e Maria. Estes 3 amigos que Jesus tinha cediam a casa para Jesus para uma espécie de base do seu ministério na região da Judéia. Uma vez que a casa de Jesus ficava em Cafarnaum, na Galileia, então Jesus, algumas vezes, você vai ver que ele vai pernoitar em Betânia, muito provavelmente na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Inclusive porque quando Lázaro morreu, o Senhor, dirigindo-se aos discípulos, ele disse: Lázaro, nosso amigo. Então Lázaro era amigo de todos os apóstolos, não só de Jesus, porque eles passaram muito tempo juntos, muitas vezes. Quem está me ouvindo, diga amém. Jesus esteve com essa família algumas vezes, e todas as vezes, das registradas na Bíblia, foi muito marcante. Marcante, por exemplo, a primeira vez registrada na Bíblia, que por convite ou a convite de Marta, Jesus vai na casa deles. Nesse primeiro momento, Lázaro não é mencionado. Estão lá as 2 irmãs, Marta e Maria. E foi nesse dia que ambas ganharam suas respectivas famas. Diz a Bíblia Sagrada que Maria estava atenciosa e devotada aos pés do Senhor, enquanto que Marta estava envolvida nos afazeres da casa, a ponto que seu comportamento foi apontado, foi censurado por Jesus. E o comportamento de Maria foi enaltecido, porque ela sim estava escolhendo, nas palavras do Senhor, a boa parte. Pois bem, a segunda visita de Jesus a essa família já vai ser por ocasião da morte de Lázaro. E aqui eu chamo a sua atenção porque nós estamos falando de 2 momentos e 2 visitas em 2 momentos muito diferentes. A visita de Jesus, num primeiro momento, pega a casa de Marta e Maria num dia bom. Pega a casa de Marta e Maria num dia ameno, favorável, tranquilo ao ponto de Marta poder dar-se ao luxo de estar envolvida em afazeres, enquanto Maria está aos pés do Senhor. Mas a segunda vez não é assim. Não é um dia bom, pelo contrário, é um dia mau. Não é um dia de festa, pelo contrário, é um dia de luto. Mas eu lhe convido a observar uma importante questão que vai acontecer quando Jesus vai chegar em Betânia e Lázaro está morto. Não sou eu, é a Bíblia que conta os fatos assim. Jesus ainda está do lado de fora da cidade, quando Marta, quem eu falei? Muito fraco, quem eu falei? Marta sai ao encontro do Senhor, ou seja, ela sai de casa e vai correndo lá na entrada da cidade encontrar com Jesus. Estou dizendo para você que aquela mulher que na primeira visita tinha uma postura de apego à casa, ela sai da casa
e correm lá para onde Jesus está. É ela quem o recebe, o saúda e ouve dele as primeiras palavras. Enquanto que, diz a Bíblia, Maria, está escrito deste jeito, permaneceu em casa. Eu estou mostrando para você que está registrado aqui uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela tem tudo a ver com o ambiente que a casa estava na primeira visita e na segunda visita. Na primeira visita tínhamos alegria, tínhamos calmaria, tínhamos tranquilidade. Marta está pegada à casa, Maria está aos pés. Mas na segunda visita, com a casa em luto, com a casa vivendo um dia mau, os comportamentos das duas irmãs trocam. É Maria quem fica pegada na casa, e é Marta quem sai ao encontro do Senhor Jesus. O que eu quero dizer a você é que os dias maus ou te pioram ou te melhoram. No dia mau, ou sua fama se confirma como não muito boa, ou muda de vez para uma fama melhor. O que está apontado aqui nesse texto, o que eu quero crer e profetizar, é que na verdade os desempenhos e as performances que mais impressionam o Senhor não são aquelas que nós adotamos nos dias bons, mas são aquelas que adotamos nos dias maus. Alguém até estava um pouco distraído na última visita, mas agora que o dia mau chegou, agora que alguma coisa não está funcionando como você esperava, agora que o luto está querendo entrar ou já entrou na sua casa, agora você sabe que não dá tempo mais para estar apegado no que esteve apegado até agora. Você vai romper, vai sair ao encontro dele, vai estar aos seus pés, porque a resposta que você precisa, a tua casa não dá, o médico não dá, a família não dá, mas ele tem a resposta. Coloque a mão no ombro de alguém bem perto de você e diga: eu estou confiando, que o dia mau vai melhorar você. Você terá atitudes imprevistas, você terá atitudes surpreendentes. Mas não era ela que ficava em casa, mas não fica mais. Mas não era ela que era apegada ao isso ou aquilo, não está mais. Mas não era ela que estava distraída, mas agora está atenta. Mas não era ela que estava relapsa, mas agora está ligada. A Marta do dia bom deu-se ao luxo da distração, mas a Marta do dia mau rompeu e foi parar nos pés de Jesus. É o que eu profetizo que vai acontecer na sua vida. Terceira visita. 6 dias antes da Páscoa, ou 4 dias antes de sua morte, volta Jesus a Betânia. E a reunião que vai acontecer em Betânia com Marta, Lázaro, Maria e Jesus é um extrato das nossas reuniões. É uma forma de compreendermos um pouco da dinâmica das nossas reuniões. Mais do que isso, os comportamentos adotados por Lázaro, Marta e Maria dizem muito sobre quem nós somos aqui, qual é o nosso serviço no reino, qual é o nosso papel na igreja, o que Deus espera de nós e o que nós estamos fazendo aqui. Hoje você vai entender o que você está fazendo aí. Não importa o quanto essa busca possa ter sido uma busca longa e desgastante, Deus me trouxe para dizer: hoje você vai entender o que você está fazendo aí, exatamente onde você está. Chama a sua atenção porque a narrativa de João é belíssima, e ele escreve assim: foi, pois, Jesus. Diga comigo: foi. O movimento, a logística, o deslocamento, João resume dizendo: foi. Tem tanta coisa nesse foi. Tem desejo, vontade, tem ânimo, disposição. Tem tanta coisa nesse foi. Nesse foi tem: eles não são tão bons, mas eu vou. Nesse foi tem: eu tinha tudo para não querer estar no meio deles, mas eu vou. Nesse foi tem: se eu fosse medir por santidade eu não passava nem na porta, mas eu vou. Nesse foi tem: se fosse por meritocracia, eu passava longe, mas eu vou. Por que eu vou? Porque eu quero estar, tem alguma coisa neles que me atrai, eu gosto deles, eles são falhos, são fracos, são pecadores, mas tem uma canção na boca deles que me atrai, tem um glória na boca deles que eu gosto de ouvir, eu vou lá. Eu quero informar aos desavisados: ele
veio. O problema é que essa frase já caiu na banalidade do teu ouvido. Então vou te dar outra chance de perceber a grandeza, o temor, o tremor e a profundidade do que é ouvir. Ele veio. Ele veio. Ele poderia não ter vindo, mas veio. Tinha razão para não vir, mas veio. Eu não merecia que ele viesse, mas veio. Não mereço que ele fale na minha boca, mas ele fala. Você não merece que ele se mova entre nós, mas ele se move. Ele está aqui porque desejou. Ele não está aqui por obrigação. Ele está aqui porque nos ama. Está aqui porque deseja estar no nosso meio. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Foi, pois, Jesus. Agora, atenção para o verso de número 2. João escreve assim: fizeram-lhe. O que João escreveu? Olha como está tudo divididinho. Olha como está tudo organizadinho. João está dizendo assim no verso 1: ele foi. No verso 2: eles fizeram. João está escrevendo assim no verso 1: ele decidiu ir. No verso 2: eles decidiram fazer. No verso 1, João está dizendo assim: o que ele tinha para fazer, ele fez. Ele foi. No verso 2, João está dizendo assim: quando eles perceberam que ele foi, começaram a fazer alguma coisa. Você saiu de casa se perguntando: o que Deus vai fazer? Ele me mandou te devolver a pergunta: o que você vai fazer? Você estava se arrumando e perguntando: o que Deus vai fazer hoje? Ele me mandou te devolver a pergunta: o que você vai fazer? A notícia está dada, está mandada, o recado está dado, está aí para quem quiser saber. Ele veio. A pergunta para o Corafesp essa noite é: o que você vai fazer, uma vez que você já sabe que Ele está aqui? Emanachorabaia. Se é para fazer o que você faria na presença de qualquer um, não vale. Se é para dizer o que diria para qualquer um, não vale. Se é para dar o que daria para qualquer um, não vale. Mas se vai dar o que é só dele, entregar o que é só dele, fazer o que é só para ele, começa aí, começa aí, começa aí, começa aí, começa aí. Acorda a pessoa que está do teu lado, fala para ele ou para ela: ele veio e ele mandou te perguntar: o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, eu não preciso fazer nada, pregador. Por que você acha que eu não preciso fazer nada? Porque a presença dele é suficiente. Ok. Deixa eu entender melhor o seu raciocínio. Ele vai fazer o que ele quiser. Entendi. Esse é o seu raciocínio? Não, pastor, porque ele falou. Falou o quê? Falou que estaria presente no nosso meio. Verdade. Só que presença é uma coisa e manifestação é outra. Jesus disse uma coisa que todo crente que já dirigiu o culto ou pregou em culto com pouca gente, em algum momento do culto dirigente, o pregador vai lançar a mão desse recurso salvador, quando Jesus disse: onde estiverem. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Sei do que eu estou falando. Eu já dei aula de escola dominical dentro de Kombi, debaixo de árvore. Eu sei do que eu estou falando. Não tem jeito, em algum momento você vai dizer: não, irmão, filho, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 de vós. E ele disse mesmo. Disse ou não disse? Muito fraco. Disse ou não disse? Mas qual é este compromisso? Você nunca parou para pensar? Isso é compromisso de presença. É compromisso de quê? Por que Jesus não antecipou o que ele faria? Porque ele só disse: eu estarei presente. Porque a presença dele é decorrente da reunião no nome dele. Mas a manifestação dele é decorrente do contexto da reunião. E como as reuniões variam de contexto, Jesus não se antecipou e disse: eu vou estar presente. Aí eu entendo, ele está dizendo assim: olha, eu assumo presença. Agora, como eu me manifesto, depende do que vocês vão fazer na reunião.
Oh, levante a sua mão mais alto que você puder, porque eu sei que há reuniões onde Ele está presente, mas não está se manifestando como gostaria. Não há reverência, não há ética, não há devoção, não há louvor. Mas eu creio que nós estamos reunidos aqui para dar a Ele aquilo que Ele é digno de receber: louvor, honra, glória, poder, majestade e domínio. Então aí vem uma notícia do céu: se você fizer o que tem que fazer, se prepara, porque uma manifestação poderosa, vou repetir essa palavra, poderosa, da parte do Cristo Nazareno vai acontecer esta noite. Tem alguém vivo para dar um glória a Deus aí?